Mas existe quem se debruce sobre eles e, portanto, eu gostava também de partilhar a informação e que partilhasse também a informação connosco Álvaro Figueira, que é professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e também investigador no Inesctec. Agradeço-lhe a disponibilidade por estar connosco em direto via Skype. Estão a desenvolver um projeto para detectar, então, fake news nas redes sociais. Como é que nasceu este projeto e em que fase está, visto que já começaram em 2017? Nós começamos no fim do ano de 2017, sensivelmente em novembro. E isto foi quase de repente aparecer-nos à frente este problema. Nós estávamos a concluir um projeto de detecção automática de relevância nas redes sociais. Portanto, termos uma máquina que fosse capaz de ver conteúdo em social media e detectasse aquilo que é interessante para ser reportado e distingui-lo do que é pessoal e do que é banal. E, portanto, estávamos a concluir esse projeto quando, de repente, começou a haver uma explosão de notícias que não eram verdadeiras, simplesmente. E, portanto, achamos que teríamos que incluir isso, de alguma maneira, no projeto e, de repente, percebemos que era um projeto em si e portanto, não seria possível concluir o projeto da relevância sem ter este. A partir daí começamos e um estudante que estava a trabalhar comigo nessa altura, o Nuno Guimarães, enveredou pelo doutoramento e, portanto, o doutoramento dele é precisamente conseguir identificar indicadores que permitam aferir a veracidade das notícias. E tem sido um caminho com outro investigador que está na Universidade de Dalhousie, em Halifax, no Canadá, o Luís Torgo, também do INESC, e estamos neste momento a constituir uma equipa que vai ser pluridisciplinar, vai ter investigadores nacionais, estrangeiros, do Imperial College, por exemplo, e, portanto, prevemos que possamos continuar este projeto agora com muito mais força a partir de janeiro do próximo ano. Mas já temos bastantes resultados, bastantes registros, artigos publicados. Relativamente também ao vosso trabalho, nós temos de facto a indicação de que, desde logo, a Comissão Europeia, em bloco, diz que este é um problema que deve ser resolvido e resolvido a sério, até com regras mais apertadas. Tem ideia que são de facto necessárias regras mais apertadas e mais globais para evitar a propagação das fake news? Bom, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de regras, porque nós, quando temos que verificar coisas como, por exemplo, a reputação de uma pessoa, como queremos ver a autoridade de uma pessoa, também queremos, a certa altura, manter a liberdade de expressão, não é? Nós não queremos estar em cima de pessoas que simplesmente estão a propagar coisas do tipo a minha opinião é que... ou então a fazer posts criativos, que podem até ser poemas, mas é preciso ter algum cuidado com o que se vai limitar, não é? O que eu acho que é realmente importante é verificar os posts que podem ser perigosos. Perigosos no sentido de se desviar de ideais democráticos e no sentido de pôr as pessoas em risco. Recentemente, o Twitter passou a criar umas etiquetas que coloca nos seus tweets a avisar os leitores de que esta informação pode ser confirmada em outras fontes, ou então esta informação até é perigosa, quando, por exemplo, incita à violência. Eu acho isso muito interessante, mas quer dizer, ainda é muito difusa a forma como é que eles fazem isso e têm tentado acalmar os públicos no sentido de que não é de repente que aparece uma coisa dessas, tem que ser um estudo bastante alargado para se perceber que realmente a informação pode ser perigosa. Mas esse tipo de iniciativas do Twitter e até do Facebook e outras são iniciativas ainda relativamente recentes e não poderão ser ainda incipientes, ou seja, se esses grandes grupos não fizerem algo mais, vai ser muito difícil conseguirmos aqui bons resultados, certamente. Sim, claro que sim. No entanto, eu acho que é extremamente de louvar a iniciativa do Twitter e é preciso que se diga que enquanto que o Twitter pretende traçar este caminho, o Facebook está-se a afastar totalmente desse caminho.
Portanto, isso marca bem a ideologia das duas redes sociais. Não é? O Twitter, aparentemente, tudo indica que vai continuar e vai acrescentar mais etiquetas, portanto, e vai solidificar esses processos de detecção. E o Facebook simplesmente quer se afastar disso, dizendo que não lhe cabe a ele tomar essa decisão de analisar os posts e se serão verdade, se será mentira. Mas atenção, que é necessário também ver bem que tipo de mecanismos é que se utiliza para aferir essa veracidade ou não dos posts em social media. Não é? E neste momento, muitas das coisas que são avançadas pelas redes sociais é que existem equipas de pessoas. E diz-se que essas pessoas não devem tomar decisões com base nas suas crenças, o que sabemos que é impossível. Isso nunca poderá ser verdade. Portanto, ainda existem muitas coisas que não sabemos sobre o processo de decisão das redes sociais, relativamente a achar-se que um tweet é verdadeiro, é falso, deve ser retirado ou se deve avisar o público do que deve fazer relativamente a essa mensagem. Professor, já voltamos à conversa para perceber também melhor o vosso trabalho. Regressamos também aqui a estúdio. Tiago Girão, de facto, Bruxelas, mais recentemente, dizia que esta, de facto, é a doença, a desinformação é a doença do século. E nós temos uma doença, uma pandemia que agora está a ser combatida. E combatida desde logo, desde a primeira hora, de uma forma quase exemplar, pelo menos no sentido dos esforços. O mesmo não se passa, por exemplo, com a desinformação. É difícil que, de facto, esses esforços sejam feitos da mesma forma e de forma tão global como o combate à pandemia. Sim, sim. Aliás, nessa questão do combate à pandemia, também se verifica um bocadinho estes fenómenos. Por exemplo, recordo a quantidade de notícias que já saíram sobre estudos que dizem que a vacina vai aparecer daqui a 4 meses, por exemplo. Outro dia estava a ouvir um dos maiores, se calhar o maior especialista dessa área americano, que dizia que seguramente no espaço de 1 ano e meio não teríamos vacina, não é? Mas a quantidade de notícias que nós vimos saírem relativamente à questão da vacina foram mais do que muitas, não é? Portanto, mas eu também acho que é preciso depois aqui distinguir uma coisa que é importante, que há pouco estavam aqui a aflorar, que é a questão de uma coisa é fake news, outra coisa é opinião. Eu acho que esta questão tem que se distinguir muito bem, não é? E os órgãos de informação, nomeadamente, têm essa obrigação também de distinguir muito bem aquilo que é opinião daquilo que é notícia, por exemplo, não é? Portanto, esse também deve ser o nosso papel, também deve ser essa a nossa preocupação, e mesmo as redes sociais também, e os vários sites que existem, também o devem fazer, no sentido de isso ficar bem claro, porque podemos por vezes confundir uma coisa com a outra, não é? E, portanto, isso também não é propriamente bom. Mas, relativamente a este fenómeno da pandemia, também assistimos a muita coisa que foi dita, há muitas fake news, muita desinformação, como tu dizias, é verdade, relativamente a esta matéria, mas também é verdade que estávamos a entrar num mundo muito desconhecido para a maioria das pessoas, não é? Mesmo para quem tratava a informação, mesmo para os próprios especialistas, quanto mais para nós que não lidamos com isso diariamente, nem é a nossa profissão, não é? E, portanto, acho que a dificuldade era substancialmente maior. Apesar de tudo, eu acho que as coisas correram mais ou menos bem, parece-me a mim, não é? Acho que correram mais ou menos bem. Pelo menos é o balanço que eu faço, não é? O papel de mediação dos jornalistas está enfraquecido, ou seja, se nós recuarmos, se calhar, alguns anos, e também com o facto de termos menos canais, não haver canais de notícias, se recuarmos um bocadinho mais e a informação não ser tão imediata, significava que um jornalista falava e era tido como uma verdade absoluta. Ninguém duvidava da palavra do jornalista. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes porque há aqui um leque de oportunidades que se abriu naturalmente. Esse papel de mediação está enfraquecido ou não será tanto assim e é preciso olhar caso para caso? Não sei se está enfraquecido. Eu acho que o jornalismo hoje em dia tem várias ameaças, não é? Esta questão da internet, o Marco estava há pouco a dizer, de facto, qualquer pessoa hoje vai para a internet, qualquer pessoa opina, qualquer pessoa dá uma notícia, qualquer pessoa pode fazê-lo, não é? E com uma vantagem de não dar a cara, não é? E muitas vezes nem se identificando, não é? O que é substancialmente diferente de eu colocar aqui um pivô a dar uma notícia, não é? E muito mais perigoso. E muito mais perigoso. E, portanto, o que eu acho é que
O que é que eu noto? O que eu noto é que ao nível da formação dos jornalistas, eu acho que nós temos que, não vale a pena estarmos aqui a falar, podemos falar como é que se pode combater as fake news, não é? Já, se calhar vamos lá chegar, não é? Mas Sim. podemos ter regras mais apertadas de fiscalização ou não, não sei. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que pelo menos é uma convicção minha, que é temos que começar pela base. E começar pela base é começar pela educação das pessoas, pela formação das pessoas. No caso dos jornalistas, aplica-se exatamente a mesma coisa. Eu acho que é, inclusive, uma matéria sensível e para a qual já devíamos ter olhado com um bocadinho mais de cuidado, isto é, perceber que tipo de jornalistas é que andamos a formar. E eu acho que estamos a formar jornalistas, na minha opinião, por aquilo que nós também vamos recebendo aqui no Porto Canal, não é? E vamos contactando noutras realidades, estamos a formar jornalistas um pouco mais superficiais, se quisermos colocar assim as coisas, não é? E eu acho que isso é perigoso, não é? Eu acho que as universidades aí também têm um papel importante, não é? No sentido de darem os instrumentos necessários para que os jornalistas que saem das universidades saiam mais bem preparados, não é? E obviamente que depois podemos juntar aqui outros elementos, a questão da maturidade, há uns que são mais maduros, outros menos maduros, e isso pode ter obviamente influência, o próprio meio familiar pode também ter a sua influência, no sentido da pessoa estar mais ou menos familiarizada com o se informar, com ler jornais, com ler sites, etc. Tudo isto pode contribuir, é verdade, mas a base é sempre a mesma, é de facto a questão da formação. Não é? E eu acho que a esse nível nós temos ainda um longo caminho, não é? Até porque a gente não nos podemos esquecer que hoje em dia, com maior ou menor dificuldade, qualquer um pode ser jornalista, não é? Eu acho que isso o repórter também aqui veio quase com um telemóvel, ter ali acesso. Exatamente, hoje em dia é muito mais fácil, não é? Hoje qualquer um, quase em casa, pode criar um órgão de informação. Estou obviamente a exagerar, mas pode claramente ser um canalizador de notícias. Aliás, veja-se, não faltam blogs hoje em dia, nomeadamente no meio futebolístico, por exemplo, não é? E acho que é um meio que também espelha muito bem aquilo que vai acontecendo nas fake news e na tal desinformação. Dizia-se que cerca de 1/3 das transferências que são anunciadas são verdadeiras. Portanto, há 2/3 que são completas mentiras, não é? De transferências de jogadores que nunca se verificaram nem se vieram a verificar. E, portanto, no meio, por exemplo, do futebol, há imensos blogs que estão afetos a clubes de futebol, por exemplo, e que cumprem uma tarefa muito simples, que é desinformar, claramente desinformar, não é? E, portanto, qualquer um hoje em dia, a partir de casa, consegue fazer alguma informação, não é? E eu acho que isso obviamente que isso é uma ameaça. Agora, para quem entra na profissão, é preciso olhar para aquilo que é a sua formação e, de facto, tentar que as pessoas que saem das universidades saiam cada vez mais bem preparadas. E nem sempre isso acontece, parece-me a mim. Marcos, esta questão claro da educação... Claro que há exceções, logicamente. Não é? A questão da educação é, de facto, também uma área que a FAP muitas vezes fala que é necessária para outras situações e que para esta não será diferente. Sim, a educação é sempre a prioridade da FAP e este fenómeno reflete que a solução para o problema tem que vir da base, não é? Tem que vir, as pessoas têm que estar preparadas para lidar com este fenómeno, principalmente porque e se quer aqui apontar dois aspectos, que é, primeiro, e a questão que o professor falou do Twitter e falou também do Facebook, se nós virmos, são duas empresas privadas que, à partida, não teriam que lidar com os problemas que estão a lidar agora, que têm a ver com direitos constitucionais das pessoas. Por isso é que são tão complexos de resolver. E até que ponto é que eles têm capacidade, que têm obrigação e têm forma de resolver. A verdade é que quem está à frente das empresas agora depara-se com eles e tem que arranjar soluções. O Twitter arranjou aquela, o Facebook também arranjou outra, mais ou menos diferente, uma abordagem diferente, que é criou um conselho de especialistas mundiais, que é completamente independente da administração da empresa e que se vai renovando entre si e que analisa a retirada ou não de conteúdo. Ou seja, o que nós vimos aqui neste caso, que estamos a ver, é competências que à partida, ou pelo menos matérias que à partida ficam sob o discernimento do Estado, ou neste caso dos tribunais, numa empresa privada. Foram formados profissionais, ou nós estamos a formar profissionais para lidar com esta complexidade? Se calhar não. E depois a outra questão que é, qual é a necessidade? Quem produz este tipo de conteúdo, porquê? Eu deparo muitas vezes com esta questão e não percebo. Pode haver interesses económicos, naturalmente, não é? O Tiago já disse que há muita gente a ganhar muito dinheiro com as fake news, porque se são sites que têm muito tráfego, a publicidade é que rende. Portanto, a publicidade não interessa, o que está associada é publicidade.
e depois pode ter interesses estratégicos. É a tirania do clique, não é? Exatamente, depois, ou seja... faz com que isso seja um E já vemos até negócio, em eleições como isso teve a sua influência. Por isso é que nós vemos muitas vezes que há determinadas áreas onde as notícias falsas não existem, porque são áreas em que as pessoas se informam menos, não têm tanto interesse. Se calhar o futebol é uma delas em que há muita notícia falsa, porque as pessoas vão ler, portanto, e que aquilo vai gerar dinheiro. Portanto, aí começamos a perceber de que forma é que nós podemos começar a combater isso. Tem que ser com a educação das pessoas. E há pouco, desculpa Ana Rita, a questão do Twitter, eu esta semana vi uma coisa que me chocou. Há pouco o professor estava a falar na questão do Twitter, como é que o Twitter classificava. Eu fiquei absolutamente chocado, não sei como é que aquilo é possível ir aparecer ou ser lançado no Twitter. O André Ventura, esta semana, lançou não sei se foi esta semana, ou eu li esta semana, pode não ter sido esta semana que ele tenha feito, por exemplo, um vídeo onde aparece um cigano a matar outro cigano. É uma coisa absolutamente chocante, não é? A própria ideia de fazer aquilo é de alguém que de facto não merece de facto grandes comentários, porque é aquilo que é e apresenta-se como sendo aquilo que é e de facto vale muito pouco enquanto pessoa, porque alguém que se lembra de fazer uma coisa dessas e publicar alguma coisa desse género no Twitter, é que podia-se publicar exatamente o contrário, podia não ser cigano, e ele acha que é importante a questão da etnia, mas porque para ele é essa a retórica dele, é esse o público que ele quer atingir, não é? Mas eu não sei como é que o Twitter foi permitir que um vídeo daqueles é que aquilo é chocante. Não sei se vocês viram, mas é chocante. Não faz nenhum tipo de sentido, não é? E, portanto, até que ponto esta questão do Twitter que classifica ou não classifica, mas quer dizer, ok, mas está lá, é publicado. Existe. É que a questão é, mas até que ponto é que depois também o Twitter podia, enquanto empresa, privar a liberdade de expressão da pessoa? Isto é um bocadinho como aquela história das notícias e da função de cada televisão. Cada televisão tem a sua linha editorial, são privados, é como nós, somos privados, e temos a nossa linha editorial, não é? E essa é uma discussão que se tem muito. A RTP já tem outra configuração, é um bocadinho a mesma discussão, não é? Os privados, de facto, podem... Tem liberdade, sim, não é? tem a liberdade, exatamente. Mas depois também tem responsabilidade social. Claro, não é? Portanto, exatamente. Eu acho que estamos aqui no borderline entre qual é a minha liberdade enquanto empresário, enquanto prestador de serviço, como é o caso de uma rede social, que é um serviço que é prestado, ou a minha obrigação enquanto... A minha responsabilidade social, porque o Twitter tem milhões e milhões de utilizadores, portanto tem um impacto e esse impacto não pode ser olhado, não pode ser feito vista grossa a esse impacto. Temos que lidar com ele. Portanto, acho que tem que ser. É por aí os mecanismos. Professor Álvaro Figueira, nós estamos aqui muito a falar das redes sociais, da forma como eles de facto identificam os conteúdos como mais credíveis ou menos credíveis, mas o que é que pode um utilizador comum, o que é que deve fazer para ele próprio ter mecanismos de identificar notícias falsas e fazer um bocadinho o seu trabalho antes que isso seja feito quer pelo vosso sistema, quer pelos próprios proprietários das redes sociais? Bom, isso é a pergunta onde eu me sinto mais à vontade, porque é onde há mais trabalho feito, embora acho que abordaram coisas muito interessantes até agora, que se calhar também tinha tido alguma palavra a dizer. Mas então, o nosso projeto é essencialmente seguir duas vertentes. Uma é a vertente jornalística, que é tentar colocar uma máquina a fazer aquilo que um jornalista deveria fazer. Não, o que é que um jornalista primeiro tem que fazer? Tem que verificar quem é que está a dizer o quê. E dizer o quê é tentar perceber quem é esta pessoa, qual é a relação da pessoa com o objeto que está a ser referido, é ver qual é a reputação da pessoa e, portanto, isso se calhar até é ver qual é o historial da pessoa em termos de o que é que diz em termos públicos. Portanto, isso é provavelmente o primeiro passo. Depois o segundo passo é começar a ver o conteúdo. Ao ver-se o conteúdo, tenta-se perceber que tipo de linguagem é que é utilizado. Se utiliza expressões típicas de tragédia, de escândalo. Depois, com certeza, é ver também a veracidade do que é dito. E aí entramos também num caminho um pouco perigoso. Quer dizer, nem tudo o que as pessoas dizem pode ser comprovado. Primeiro ponto. O segundo ponto, daquilo que pode ser dito e que pode ser comprovado, há coisas que são opiniões e há coisas que são factos. Portanto, em termos automáticos, o que a máquina tentará fazer é identificar o que são factos, ou melhor, o que são afirmações que possam ser confirmadas ou infirmadas como sendo factos.
A seguir, pode-se tentar perceber se se trata de publicidade, se se trata de bisbilhotice, se existe alguma agenda para favorecer alguns grupos em detrimento de outros. Quer dizer, e isto, digamos, que é essencialmente a abordagem jornalística. E faltaria ao último aspecto, que é isto tem interesse para o público ou não. Não é? E essa é a nossa... E essa é uma das nossas abordagens. Digamos que essa é a abordagem A. E depois temos a abordagem B. A abordagem B não tenta seguir os critérios jornalísticos no sentido de ir filtrando em cada uma destas etapas. O que nós fazemos é olhar para um conjunto muito alargado de critérios, centenas de critérios, e colocar isso para ser analisado num algoritmo de aprendizagem automática, não é? E que pega e tenta verificar a conjugação de cada um destes critérios e verificar, tipicamente, isto vai dar lugar a uma mensagem que é falsa ou que é verdadeira. E treinamos isto com centenas, com milhares, com dezenas de milhares, com milhões de casos, até que depois temos um sistema que é capaz, supostamente, de distinguir o que são mensagens verdadeiras de mensagens falsas. Portanto, e vamos ver em paralelo estes dois sistemas. Um, que é o jornalístico, consegue ser explicável. O outro, muito provavelmente, vai ser difícil de ser explicado, mas pode até funcionar melhor do que o anterior. O que é, nós não conseguimos explicar exatamente porquê. Podemos explicar uma outra parte, mas provavelmente não a globalidade. Okay? Em termos de cidadão comum, o que o cidadão deve fazer é seguir o critério jornalístico. Em termos do nosso sistema, vamos confirmar o que é que depois será melhor para o cidadão comum ver automaticamente. Mas olhando para esse critério jornalístico que fala, os cidadãos comuns estão preparados, treinados e aptos para fazer essa filtragem? Não, é muito difícil porque, repare, as pessoas têm todas raízes diferentes, têm crenças diferentes, até o próprio facto é entendido de uma maneira diferente por cada pessoa. Hoje está quente, lá está, é extremamente subjetivo se eu disser isso, e também não é muito relevante, porque se alguém achar que eu disse uma verdade, não importa muito se alguém achar que eu disse uma mentira. Portanto, há outra coisa que é necessário, que é o impacto que a notícia pode ter. O grau de perigosidade de que seja espalhada e qual é o impacto então que vai ter. Portanto, isso é uma das coisas que nós também analisamos no nosso programa. Agora, o cidadão comum, há muita variedade, não é? E é difícil. Mas, por exemplo, o Twitter dá este exemplo. Com a questão do coronavírus, é necessário ir a correr para os supermercados, fazer assambarcamento e, portanto, se calhar é melhor utilizarmos armas para estarmos protegidos. Isto é perigosíssimo. A outra informação tipo que eles dão é o tipo de redes, o G5, provoca o coronavírus, que também é assustadora. Mas se nós virmos bem no nosso país, em termos de informações, de pessoas que com certeza estão a tentar fazer o melhor possível, nomeadamente nas reuniões diárias, há algumas informações que não são verdadeiras. Não estou a dizer que as informações são transmitidas com o propósito mesmo da pessoa saber que são falsas e vamos difundir informações falsas. Não, e nós precisamos também de conseguir traçar muito bem essa diferença. O que é o misleading, não é? Do que é disinformation, portanto, o que é desinformar, que tem uma necessidade de mostrar ou difundir algo que sabemos que não é verdade, de mostrarmos algo que, não sendo verdade, a nossa convicção é de que é. Portanto, nós também vamos tentar abordar esse aspecto, que é talvez um dos mais complicados. Mas estamos a ir, acho que, no bom caminho. Para já é preciso diferenciar muito bem estas coisas todas, porque meter tudo no mesmo saco e dizer que são fake news, isso é que já não é. Nós perdemos 2 anos até 2019 a achar que podíamos ir por esse caminho. Não podemos.
Uma coisa são as falsidades, outra coisa é a desinformação, outra coisa é o engano. Professor, mas a desinformação daquilo que da análise tem feito aumenta também ou aumentou em tempos ou de crises ou em tempo de uma pandemia que vivemos agora, perto de eleições, perto de momentos importantes também, há tendência para essa desinformação ser maior? Sim, há tendência, mas quase que diria que é um efeito colateral. A desinformação é maior porque perto destes períodos há mais informação. E, portanto, se havia também já desinformação, quando há mais informação, acaba por haver também mais desinformação. A estratégia seguida por muitos grupos, os que são organizados, porque os que não são organizados é uma pessoa envia alguma coisa e depois provavelmente é partilhada, e já agora importa também dizer que no grupo etário dos 25 até aos, digamos, aos 50, não é fácil que haja uma partilha, a menos que as pessoas se sintam muito identificadas com aquilo que está a partilhar. Uma faixa etária mais baixa, isso já não acontece, mas digamos entre os 25 até aos 50, as pessoas só partilham se realmente se identificarem com aquilo que estão a partilhar. Agora, o que eu estava a dizer é que quando se tenta promover a desinformação, o que se tenta fazer é encontrar as questões fraturantes do ponto de vista social. E, portanto, lançar o máximo possível dessas questões para que haja discussão, e discussão acesa. Quando há discussão acesa, é mais simples as pessoas acharem que só há dois lados. E, portanto, nesse sentido, é mais fácil identificar as pessoas que estão de um lado, as pessoas que estão do outro, e isso serve como uma sonda, não é? Um probe, para perceber como é que cada um é, e então nesse caso depois podemos enviar mensagens quase que personalizadas para cada um dos grupos. Esta é a forma que nós temos assistido, que é mais eficaz para conseguir arregimentar pessoas para fações provavelmente extremistas. Muito bem, professor. Nós vamos aqui também continuar a conversa. Tiago, de facto, esta desinformação é enorme. E também esta questão da bipolaridade, ou seja, quando nós olhamos para um certo tema, dá a ideia de facto que é tudo contra ou é tudo a favor. E nem sempre, quando nós fazemos o nosso papel, lá está o papel de mediar, de sair, de aferir se essa informação se verifica, através ou de um vox pop, de uma auscultação, ou até de falar com alguém mais acreditado sobre esses temas, percebemos que muitas vezes não é bem assim. Ou seja, é importante que esse papel continue a ser feito. Sim, é super importante. E eu acho que esse papel tem que ser feito, tocando naquilo que estavas a dizer, que é trazendo para o espaço mediático pessoas que sejam credíveis e que tenham uma opinião credível, não é? Esta pandemia trouxe, por exemplo, um fenómeno muito interessante que foi nós passamos a ter quase diariamente gente altamente qualificada. Nós falamos aqui no Portugal, especificamente aqui na região norte, que é onde nos centramos, não é? Pessoas altamente qualificadas nas suas áreas, na área médica, na área de investigação, pessoas que estavam num quase completo anonimato. Não é? E isso é que nos traz credibilidade a nós, Porto Canal, quando trazemos esses atores para o terreno, e também, de facto, permite-nos chegar à conclusão de que temos, primeiro, gente muito válida, muito boa, muito capaz, preparada, muito bem preparada tecnicamente, não é? E esse foi, digamos assim, para mim, fazendo uma espécie de conclusão, de balanço, ainda que a pandemia não esteja longe de estar terminada, não é? Mas fazendo um pequeno balanço daquilo que foi um momento mais apertado desta questão, o aspecto mais positivo que eu tiro é de facto esse. Mas tínhamos uma ciência muito fechada e em alguns casos ainda temos, ou seja, quem mais sabe sobre o tema não nos dá acesso. As fontes, muitas vezes, as fontes mais credíveis não são fontes acessíveis. É verdade, é inteiramente verdade. São pessoas que normalmente não gostam, nem sequer gostam, por norma, do espaço mediático, vivem de facto confinadas naquilo que é a sua tarefa, o seu trabalho diário, etc. Mas eu acho que este fenómeno, não é, acabou por nos
nos permitir chegar a essas pessoas, conhecer pessoas extremamente válidas nas mais variadas áreas, epidemiologistas, virologistas, investigadores, até próprias instituições. O I3S, por exemplo, é um bom exemplo disso. O I3S nunca tinha entrado, pelo menos no Porto Canal, até agora esta questão da pandemia. O I3S tem feito um trabalho extraordinário em várias áreas, não é? Nesta questão, durante esta pandemia, por exemplo. E falamos dos médicos, falamos da saúde pública. Portanto, trouxe aqui gente para o espaço mediático muito interessante e isso credibilizou-nos. E eu acho que esse é o caminho, não é? Quando queremos fazer essa tal mediação, nós temos que ter jornalistas bem preparados, bem informados, bem cientes daquilo que é o seu trabalho, a sua função, a forma como podem checar notícias, etc. Temos que os dotar dessas ferramentas e depois também temos que trazer, e é importante trazermos, gente credível que venha falar sobre os assuntos e que venha dar a sua opinião. Aí já um espaço de opinião. Puro e duro, não é? Marcos, é um bocadinho o papel também deste programa, muitas vezes, que dentro da própria academia tentam puxar esses investigadores, esses professores, gente credível também para estar aqui. E muitas vezes há essa dificuldade, as pessoas entenderem a importância de falar para um público mais alargado. Sim, a linguagem científica ainda é toda muito encriptada, se quisermos chamar assim, ou seja, eu, se for da área, consigo perceber, consigo entender a informação que está a ser transmitida, mas depois para o público em geral há uma dificuldade muito grande entre a comunidade científica conseguir simplificar a mensagem e fazê-la passar. Por exemplo, eu se pegar num artigo científico de uma área que não é minha, eu não consigo decifrar nada do que está lá escrito. E, portanto, as pessoas, se querem consumir ciência, não têm onde ir com regularidade. E depois isso provoca uma série de dificuldades, porque quando alguém nos dá um bocadinho, ok, é isto e é tudo, e acabamos por simplificar problemas complexos, porque é o que temos acesso. A área da saúde é um exemplo paradigmático disso. Aliás, tudo o que são campanhas, por exemplo, de promoção de saúde, têm que ser extremamente simplificadas e adaptadas. E é essa a forma que a comunidade científica, no geral, deveria adotar para conseguir transmitir. Por isso é que nós vimos, no caso da pandemia, quando tínhamos epidemiologistas nos jornais da noite, que eles iam lá dias e dias seguidos para tentarem passar quase sempre a mesma mensagem, porque é importante conseguir o uso da máscara. Quantas vezes nós vimos pessoas a explicarem como é que se usavam uma máscara? Ou lavar as mãos. Ou lavar as mãos. Parecem coisas muito simples. Mas depois aconteceu aqui um fenómeno engraçado, Marcos, que é, nós tivemos os grandes especialistas nas várias áreas a virem aos jornais e depois tivemos os políticos a irem aos programas de entretenimento. Isto é a inversão da lógica das coisas, na minha opinião. E isto é desinformação. Os próprios políticos vão acabar por pagar essa fatura, que é, preferem ir a um programa da Cristina Ferreira, ou do Gocha, ou da Praça da Alegria, ou outro qualquer, a virem aos jornais. Um político prefere hoje em dia, e vimos isso, houve um passeio tremendo de políticos, nomeadamente do Governo, e não só do Governo, porque também passaram por lá outros, não é? Que não têm nada a ver com o Governo, que preferiram, e isso é, para mim, a desinformação, porque a Cristina pode ser a maior apresentadora deste país, mas não é jornalista, não é? É ótima naquilo que faz, sem dúvida nenhuma, mas é na área dela, mas não é uma jornalista, não está preparada para fazer perguntas, não é, que possam eventualmente elucidar o público, não é? E, portanto, mas os políticos hoje em dia, pelos vistos, preferiram, durante este período, não é, preferiram ir a um programa de entretenimento e mas depois... Mas por acreditarem que chegam mais às massas ou por claro que sim, passam a mensagem... Claro, porque se calhar hoje em dia é mais importante o impacto e porque não querem ser questionados em alguns momentos, do que a veracidade da notícia. E pode ser uma inversão de valores. E depois outra coisa, um fenómeno que eu acho fantástico, que é toda a gente gosta de atenção, não é? Todos nós gostamos de atenção. E, portanto, quando nos dão a oportunidade de nós dizermos alguma coisa, nós queremos aproveitá-la e agarramos. E às vezes aliás, cometemos o erro de dar uma opinião sobre um assunto que não percebemos nada. E um exemplo muito bom disso, e eu, que nem sou adepto de futebol, houve um treinador, acho que era o Jürgen Klopp, talvez, do Liverpool, em que lhes fizeram uma pergunta numa conversa de empresa sobre o coronavírus. Assim, olha, eu não vou dizer porque não percebo nada disso. E foi uma atitude extremamente correta, e se todos nós, sempre que nos oferecem alguma atenção, percebêssemos, eu posso usar esta atenção para produzir algo positivo, portanto vou utilizá-lo, ou então, se calhar, devo estar calado, porque o que eu vou dizer vai ser entendido por algumas pessoas como verdade, e se calhar não é assim tão verdade.
É a responsabilidade individual de cada um que aqui é um tem papel. que entrar. Estamos quase a terminar, mas queria ainda ouvir o professor Álvaro Figueira. Professor, tem ideia quando é que conseguirão ter alguns resultados sobre o projeto que estão a desenvolver, visto que percebemos que agora, de facto, são muitos investigadores a começar a trabalhar também nesta área? Certamente que antes de termos a vacina. Estou a brincar. Quer dizer, este projeto já tem vários resultados. Nós já conseguimos identificar muitas notícias falsas muito rapidamente e conseguimos identificar o que é que são pessoas e o que é que são bots. Portanto, automaticamente. Mas a questão é que o sistema funciona muito bem para determinado tipo de posts e ainda não funciona bem para outro tipo de posts. E, portanto, isto é como se fosse a vacina, o teste da vacina. Há umas pessoas em que funciona bem e noutras pessoas em que não funciona e é preciso, e até pode fazer mal. E, portanto, o que nós precisamos é de ter mais dados, conseguir explorar novas formas de aperfeiçoar as técnicas. E o projeto está previsto que dure até 2024, mas com certeza que em 2021, 2022 já teremos coisas muito mais sofisticadas, com certeza que sim. Neste momento já temos algumas. Muito bem, professor, ficamos a aguardar então por mais resultados. Agradeço-lhe, Álvaro Figueira, a disponibilidade por estar connosco também esta noite aqui no Somos Academia. Muito obrigada. Obrigado, eu. Ora, nós regressamos aqui a estúdio, voltando um bocadinho atrás e para também, em jeito de conclusão, terminarmos, Tiago, a questão da educação, de educar os públicos, de facto, mostrar às pessoas um bocadinho do que é o nosso trabalho, porque também nos cabe a nós aqui muitas vezes abrir aqui o leque e explicar e não dar só a informação, mas fazer um bocadinho o papel de explicar. O jornalismo não é só dar notícias, é importante desconstruir mensagens. Sim, claramente, eu acho que sim. E essa também é a nossa função, não é? E os jornalistas têm que ser treinados para isso, não é? E não é uma tarefa fácil, atenção. Até porque, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas possam pensar, os jornalistas não dominam as matérias todas. Isso é um mito, não existe, não é? Eu acho que os jornalistas, ou os apresentadores, por exemplo, de jornais, têm que se preparar o melhor possível quando vão debater algum tema ou quando vão tratar algum tema, não é? Agora, de facto, a função principal, ou das funções principais dos jornalistas, é, de facto, primeiro informar, e informar significa, de facilo que eu costumo dizer muitas vezes, que é transformar a notícia num puré, não é? Que mete à boca não tem que mastigar, não é? Esse é o cenário ideal, não é? É o cenário ideal. Se conseguirmos isso, estamos de facto a fazer a nossa função, que é desconstruir, a mensagem passa rapidamente, de uma forma muito pragmática, muito objetiva e é pura informação. Tudo o que é opinião virá com um convidado que virá, com alguém que nós vamos entrevistar e que introduzimos na peça. Esse é o outro lado que também temos que tratar. Mas quanto à questão daquilo que é notícia em si, não é? A nossa obrigação é, de facto, tornar tudo num belíssimo puré, não é? E esperemos também conseguir. Marcos, a questão da educação também é de facto, um dos temas que estás sempre a referir, porque não há outro caminho senão esse para conseguir, de facto, combater este problema. Não há mesmo. Ou seja, tudo o que seja fenómenos que seja preciso entender e depois criar mecanismos para os combater, como é o caso da desinformação e das fake news, tem que passar sempre pela academia, porque é onde se formam os peritos, e depois também tudo o que sejam fenómenos que nós vamos ter que conviver, é preciso produzir conhecimento, depois simplificar a mensagem. Portanto, a educação das pessoas aqui é essencial. Neste caso, a educação para algo que nós não estamos habituados, tem a ver com o espírito crítico, com estimular o espírito crítico, com estimular perceber como é que se obtém informação fidedigna. Porque lá está, hoje o problema agora não é não haver informação, é haver demasiada informação. E como é que eu a escolho? Como é que eu sei que a informação que eu estou a obter faz sentido? Porque há outro perigo muito grande das redes sociais, que é o grupo de amigos que eu tenho no Facebook à partida são pessoas com as quais eu me identifico. Se eu não me identificar à partida, não sou amigo deles no Facebook, nem sigo no Instagram, nem partilho com contactos do WhatsApp. Portanto, também pode haver aqui o perigo de nós polarizarmos só por um lado o que é a nossa opinião, ou acharmos que só vemos notícias daquele assunto, que aquele assunto é que importa. Portanto, também é importante nós conseguirmos diversificar a nossa fonte de informação. E depois acaba por ser, em última análise, depois de irmos à academia buscar o conhecimento,
pensamento, que isso tem que ser importante, compete a nós, enquanto indivíduos, promover de forma responsável a partilha de notícias que fazem sentido e as que nós temos a leve suspeita que possam não ser verdadeiras, que nós partilhamos, e também acho que os governos têm que começar a olhar para este assunto de forma séria, porque é muito complexo, envolve questões de direitos e liberdades que podem ser limitados só com o simples facto de ser removido um post. Portanto, temos que começar a pensar nisso e eu não vejo o assunto a ser trabalhado, portanto, e por isso também é que hoje o trouxemos aqui ao Somos Academia e esperemos que... E a questão da regulação, não é? Sim, os reguladores, não é? Nomeadamente, por exemplo, nós na comunicação social é importante que a ERC, nomeadamente, ou se quisermos depois ir para o plano político, a CNE, que tenha um papel de regulação, não é? E que, de facto, quem prevarica seja de alguma forma punido, não há outra forma, porque é a forma de nós distinguirmos aquilo que é o bom jornalismo daquilo que é o jornalismo que não presta, que é lixo, não é? E infelizmente nós temos muitos exemplos, ainda vamos tendo alguns exemplos, melhor dizendo, de jornalismo que falha todas as regras e mais algumas e que nada lhe acontece, onde a ERC não entra, onde a ERC não existe. Pelo menos o regulador que não regula, não é? Exatamente, eu acho que isso é muito importante também. Muito bem, meus senhores, terminamos o nosso tempo, esgotamos o nosso tempo, mas penso que este tema daria muito mais. Marcos Teixeira, obrigada pela presença uma vez mais. Obrigada, Tiago Girão, pela presença também esta noite aqui no Somos Academia. Já sabe que o Somos Academia regressa com mais temas. Fique desse lado, sempre na nossa companhia e tenha uma boa noite.